Me dê 2 quilos. A dívida do rei deve ser paga, com a terra ou com o seu sangue. Mas a seca levou a colheita, é a vontade dos céus. A vontade do rei é a mais imediata. Mas você é da corte. Você é um deles. Imagine uma voz que ecoa através dos séculos. Uma voz que pintou, com as mesmas tintas, o retrato da mais gloriosa esperança e o cenário da mais inevitável desolação. Esse era Isaías, o profeta, cuja visão penetrou os véus do tempo para testemunhar a chegada de um Messias e a consumação do juízo final. E, no entanto, em sua própria era, suas palavras caíam em ouvidos moucos, como um trovão distante para um povo que se recusava a ver a tempestade se formando. Sua mensagem era um paradoxo desconcertante: redenção e ruína entrelaçadas. Uma complexidade que, ainda hoje, incendeia o debate entre os maiores pensadores. Poucos se atrevem a mergulhar nas profundezas de suas visões, mas aqueles que o fazem encontram chaves capazes de destrancar dimensões inteiramente novas da jornada espiritual. E são esses segredos que estamos prestes a desvendar juntos. Antes que sua voz se tornasse o oráculo de reis e o destino de nações, Isaías era um filho de Jerusalém. Um jovem de olhar aguçado, crescendo no coração pulsante de Judá. Ele testemunhava uma nação vestida em seda, mas com o coração enfermo. Por fora, o brilho do sucesso militar e a opulência econômica do reinado de Uzias. Por dentro, um câncer espiritual que se alastrava silenciosamente. A idolatria sussurrava nos becos e a corrupção manchava os tribunais. Sob o verniz dourado dos palácios e do templo, a alma da nação apodrecia. Foi nesse cenário de esplendor e decadência que o céu invadiu a terra. Num dia que parecia comum, ao cruzar os portais do templo, os véus da realidade se rasgaram para Isaías. Ele foi arrebatado por uma visão que sua mente mortal mal podia conter. O Senhor, em um trono alto e sublime, cuja glória transbordava e enchia o santuário. Criaturas de fogo, os serafins, flutuavam acima, escondendo o rosto em reverência e clamando numa sinfonia de santidade que fazia os alicerces do mundo tremerem. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está plena da sua glória. O ar se adensou com fumaça sagrada, e diante daquela pureza incandescente, Isaías sentiu-se desintegrar. A consciência de sua própria impureza e da corrupção de seu povo o esmagou. Um grito rasgou sua garganta. Ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros, vivendo no meio de um povo de lábios impuros. Não era apenas temor, era a certeza da aniquilação diante da santidade absoluta. Mas a intenção divina não era destruir, e sim forjar. Um serafim voou do altar, trazendo nas pinças uma brasa viva. Com aquele fogo celestial, tocou os lábios de Isaías, e a impureza foi consumida. Sua culpa foi removida, seu pecado perdoado. O fogo que deveria consumir o pecador purificou e consagrou o profeta. Então do trono a pergunta ressoou pelo infinito: a quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías, com a alma em chamas e o coração refeito, deu a resposta que selaria seu destino e mudaria a história. Eis-me aqui, envia-me a mim. Foi a entrega total de quem não pediu mapa nem garantias, apenas a missão. Começava ali uma saga que o colocaria diante de reis, nações e da própria morte, armado apenas com a coragem forjada no fogo divino. Sua missão, contudo, seria um teste de perseverança.
Deus o enviou para ser uma voz para um povo de ouvidos fechados, para mostrar visões a uma nação de olhos cegos. Sua tarefa era semear em solo de pedra, sabendo que, embora a maioria das sementes fosse rejeitada, a colheita, no tempo de Deus, seria milagrosa e eterna. Mesmo desprezado, Isaías se tornaria o eco persistente da santidade, a sentinela da esperança redentora, preparando o palco para o ato mais grandioso de Deus. Com o chamado sobrenatural ardendo em seu ser, Isaías desceu à arena pública. Sua voz trovejava contra os ídolos de madeira e ouro, criações de mãos humanas que haviam roubado a adoração devida ao Criador vivo. Com uma dor profunda, ele via seu povo trocar a fonte de águas vivas por cisternas rachadas, um pacto sagrado quebrado por confiança em objetos inertes. Esses deuses mudos não os salvarão da tempestade que se aproxima, ele alertava. Confiar na obra de suas mãos seria a sua própria ruína. Mas sua ira profética não se limitava aos altares falsos. Com igual fervor, ele atacava a injustiça social que se tornara a lei da terra. Ele via os ricos se banqueteando à custa das lágrimas dos órfãos e das viúvas, os líderes esmagando os pobres sob o peso de sua ganância. Lavem suas mãos manchadas de sangue, ele bradava nas praças. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, defendam os oprimidos. Para Isaías, a verdadeira fé não se media pela quantidade de sacrifícios, mas pela qualidade da justiça e da misericórdia. Sem isso, toda a religião era uma ofensa a Deus. A podridão, ele sabia, havia se infiltrado em tudo. Dos palácios aos mercados, a mentira era a moeda corrente. Cada acordo, cada sentença, cada celebração mascarava a decomposição dos corações. No entanto, mesmo em meio às mais duras denúncias, Isaías oferecia um fio de luz, o caminho do arrependimento. Embora seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Uma promessa de restauração total. Mas o tempo era curto. Cada palavra sua ignorada era um passo a mais em direção ao juízo implacável que ele, como sentinela fiel, não podia deixar de anunciar. Isaías não era apenas o mensageiro da condenação, era o semeador de um novo começo, plantando sementes de uma esperança grandiosa que floresceria para além das cinzas do julgamento. Sua missão o levou a confrontar o poder, a falar a verdade nos corredores dos palácios. Diante do rei Acaz, um monarca paralisado pelo medo de uma aliança inimiga, Isaías trouxe uma ordem divina. Acalme-se, não tema. Sua segurança não está em alianças políticas, mas em Deus. Como prova, ofereceu um sinal dos céus. Acaz, numa falsa demonstração de piedade, recusou, já decidido a confiar nos homens. Foi nesse momento de incredulidade que Isaías entregou uma profecia que atravessaria milênios. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Uma promessa que transcendia a crise daquele dia, apontando para a encarnação da própria presença de Deus na terra. Com o justo rei Ezequias, a dinâmica foi outra. Isaías foi o portador tanto da sentença de morte quanto da promessa de cura, quando o rei adoeceu. E quando o invencível exército assírio cercou Jerusalém, foi a palavra de Isaías que fortaleceu Ezequias a confiar não em exércitos, mas na oração. O resultado foi um dos maiores milagres da história. O anjo do Senhor varreu o exército inimigo durante a noite, e a cidade foi salva sem que uma única espada fosse desembainhada. Mesmo na vitória, o olhar de Isaías via além. Ele previu a arrogância que levaria à queda de Jerusalém para um novo império, a Babilônia. Mas por trás da sombra do exílio, ele via uma luz ainda mais brilhante, a vinda de um rei perfeito da linhagem de Davi. Um renovo que brotaria de um tronco cortado, cujo governo de sabedoria e justiça transformaria a ordem mundial.
Essa promessa messiânica tornou-se o fio de ouro que tecia juntas suas advertências e suas esperanças. E sua visão se expandiu, ultrapassando as fronteiras de Judá. Isaías viu o palco da história como um tabuleiro nas mãos do Criador. Babilônia, a joia do mundo, se tornaria pó. Egito, com sua sabedoria milenar, seria humilhado. Impérios que se erguiam em orgulho seriam reduzidos a nada. Sua profecia era um lembrete estrondoso. Nenhum poder na terra pode se opor à soberania do Deus que governa todas as nações. Mas, surpreendentemente, através da devastação, ele previu um tempo em que até mesmo as nações pagãs viriam a Jerusalém para adorar o Deus verdadeiro, um mundo onde a adoração universal substituiria as fronteiras do conflito. No coração enigmático de sua profecia, Isaías revelou a figura mais paradoxal de todas, o servo sofredor. Não um conquistador em uma carruagem de guerra, mas um homem de dores, desprezado e rejeitado. Um salvador que, sem majestade ou beleza aparente, carregaria sobre si as nossas transgressões. Ele seria esmagado por nossas iniquidades para que pudéssemos encontrar a paz. Venceria não pela força, mas pelo sacrifício, curando o mundo com suas próprias feridas. Esta visão de um Messias que triunfa através do sofrimento era revolucionária. Um mistério profundo que só séculos mais tarde seria plenamente compreendido. Ele seria um cordeiro silencioso levado ao matadouro, cuja morte injusta se tornaria o ato supremo de salvação, justificando a muitos. Enquanto a escuridão do julgamento se aproximava, as visões de Isaías alcançaram seu clímax em uma explosão de luz. Ele viu o fim da história como a conhecemos e o começo de tudo. Eis que crio novos céus e nova terra. Uma recriação cósmica onde a dor, o choro e a morte seriam memórias esquecidas. Um mundo onde a própria natureza seria redimida. O lobo deitaria com o cordeiro, e as nações transformariam suas espadas em arados. Ele vislumbrou uma estrada santa, onde os redimidos caminhariam em alegria eterna e uma nova Jerusalém, não de pedra, mas de justiça, um lar onde Deus se alegraria com seu povo para sempre. Esta não seria uma cidade exclusiva, mas uma casa de oração para todos os povos, um convite universal à comunhão. Suas últimas palavras eram tanto uma promessa gloriosa quanto um chamado à responsabilidade. O julgamento final viria, mas a porta para a nova criação estava aberta para todos que se rendessem ao amor soberano de Deus. Assim, Isaías selou seu legado. Ele não foi apenas o profeta da ruína, mas o arquiteto da esperança, o mensageiro de uma glória que aguarda no fim dos tempos. E agora, sua história chega até nós, não como um conto antigo, mas como um convite vibrante. A voz de Deus ainda procura por aqueles que, em meio ao ruído de um mundo que confia em sua própria força, estão dispostos a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa jornada pelas visões de Isaías não é apenas conhecimento, é um espelho para a nossa própria alma. Estamos vivendo como construtores dessa nova criação ou ainda estamos presos às ilusões que ele denunciou? A chama que Isaías acendeu há milênios nunca se apagou. Ela nos foi passada e agora a pergunta é: o que faremos com este fogo?